Meu amigo, que foi isso? Sorria 2, eu te perdoo pelas cantorias, eu te perdoo pelas cenas musicais, porque o que você entregou foi terror de verdade. Cara, eu nunca tinha visto isso, algo assim no cinema. E olha que eu fui assistir o primeiro, lá no cinema também, e esse aqui superou em todos os aspectos o anterior. Um filme que consegue trazer terror psicológico, jump scares um pouco mais refinados e inteligentes, e até um bom equilíbrio de gore. Palmas. E aí, eu sou o Cauê e você está no Filmologia, nosso universo cinematográfico aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu likezão, fortalece aí no engajamento, deixa um comentário aí, fechou? Que eu vou estar respondendo todos os comentários. Sorria 2 segue aquele mesmo esquema, né, da maldição do sorriso. Quem presencia aí o último infectado vai presenciar ele subindo e aí a maldição fica contigo, você depois vai sofrer aí uma série de alucinações até que chega um ponto que você vai fazer a mesma coisa que o anterior. Lembra um pouco o It Follows, né, o Corrente do Mal, só que lá os infectados transmitiam essa infecção pelo... E aqui é só presenciando um ato ali terrível mesmo, então é bem pior. Em Sorria 2, a Naomi Watts, que interpreta a Sky Riley, que é uma cantora aí, um artista com milhares de fãs, milhões de seguidores aí, e ela tá passando por aquele clássico clichê do artista de reabilitação. Ela abusou das drogas, teve um acidente aí, no qual ela perdeu o namorado dela, e tá tentando voltar com a carreira. Só que quando ela tá para voltar, na semana ali que ela vai se apresentar no primeiro show, ela se depara com um desses infectados, e aí a maldição passa pra ela. Se o primeiro filme já tinha essa tendência, né, de brincar com o protagonista, dele saber o que é real, o que não é, aqui no filme vai muito além, cara, muito. Não só pelo que o filme traz ali de reviravolta e plot twist, quanto pelo fato dela ser uma artista. Então ela tem já milhares de seguidores, alguns seguidores malucos, né? Tem até uma cena que mostra ali um fã lunático que agarra ela e fala algumas coisas pra ela, e o cara é bem estranhão, ele tem umas espinhas que remete até um pouco da trecheira. Esse filme tem alguns elementos trash, assim, bem construídos. Tecnicamente falando, esse filme aqui, ele superou demais o primeiro, parece que já tá num outro nível. Acho que é nítido que teve um orçamento maior, né, um investimento maior, tem muito mais grana aqui sendo colocada nos CG, no gore, no design de som, que tá de parabéns. Quem trabalhou ali tanto na trilha sonora quanto nos efeitos sonoros brincou ali até o final, até nos créditos tem ali aqueles artistas brincando com o som. Foi algo que eu fiquei me perguntando, né, por trabalhar com música, fiquei me perguntando, cara, pra fazer umas paradas assim, tipo, no estúdio ali, construindo, o cara devia ficar perturbado, porque contribuiu demais pra atmosfera do terror, velho. Desde o início até o final, você sente essa evolução no trampo do Parker Finn, que foi o diretor e roteirista tanto do primeiro quanto do segundo, com zooms, plano sequência. A cena inicial ali do filme tem um plano sequência maravilhoso, cara, trazendo o personagem do filme anterior, mostrando aí como ele passou adiante essa infecção. Mano, um trampo assim fino, sabe? A fotografia tá maravilhosa, tá tudo muito lindo assim, tecnicamente falando. O primeiro filme, eu me lembro, teve um jumpscare ali muito inteligente, não é susto por susto, sabe? Apesar que, óbvio, não dá pra você sempre fugir do óbvio no jumpscare, porque, querendo ou não, é difícil de inovar, mas esse diretor, ele consegue trazer alguns muito da hora, cara, que você, tipo assim, toma um susto e você fala, caramba, a parada tinha a ver com a trama, sabe? O filme, como eu falei, também brinca, né, com esse lado artístico ali da Sky, como existe uma pressão psicológica, ela é uma pessoa levemente perturbada, é um clichê ali artístico, mas querendo ou não, o filme não é raso nesse sentido, porque ele mostra da onde tá vindo o peso para aquela pessoa e como o mundo meio que pressiona esse artista para entregar a vida pela coisa, sabe? E aqui
ela vai sofrendo esse tipo de pressão que vai desencadeando outros eventos dentro do filme. Então faz completo sentido. Se você assistiu o primeiro e viu lá no final o coisão feio, cara, aqui o filme também evolui tecnicamente. No final mostra ele, cara, nossa, velho, muito bom. Sério, muito top. E também evoluiu na sanguinolência, no gore, na parada mais explícita, tá bem visceral, tá mostrando muito mais do que no primeiro filme. Rola umas 3 cenas aí de músicas um pouco longas demais, na minha opinião. Eu não acho que combina muito essa parada de trazer musical com terror. Pra mim não é da hora. E tem saído muita coisa assim no cinema ultimamente, né? O fracasso lá do Coringa 2, Armadilha, que pelo amor, cara, assisti esse filme ontem, ó, só por Deus. Muita musiquinha ali que fica fora de contexto e não contribui pro filme. E aqui acontece pelo menos menos vezes, que é só 3 vezes. E parece que nem o filme tolera tanto esse tipo de cena, porque acaba cortando essas cenas de forma mais inteligente, tipo, a contribuir mesmo com o filme, sabe? Ou com um jumpscare, ou com algo do plot que vai contribuir para a história. As atuações aqui do filme são muito boas. A Naomi Scott entrega ali muito para a personagem da Skye. Aqui tem o Ray Nicholson, galera, que é o filho do Jack Nicholson. Ele também ali não tem muito tempo de tela e mesmo assim entrega uma atuação fenomenal, velho. Outro personagem que brilha aí mesmo com pouco tempo de tela é o Kyle Gallner, que ele fez ali o primeiro filme. E aqui ele inicia o filme atuando, mano, de forma brilhante. Inclusive esse cara, ele tá brilhando, né, no cinema, fazendo vários papéis bons em filmes bons. O Lucas Gage também, que interpreta ali o Lewis, ele também entrega muito ali no papel dele. Galera, a forma como eu me senti ali saindo do filme foi tipo que eu nunca tinha visto algo assim no cinema, sabe? Eu tinha já assistido o primeiro, eu tenho assistido muitos filmes no cinema mesmo, ou até mesmo em casa, filmes bons de terror. Esse ano de 2024 tem trazido muitas obras boas de terror. E, cara, esse filme aqui foi diferente. Eu senti que, tipo, ele tá ali numa das pérolas mesmo, não só de 2024, mas dos últimos anos. Realmente ele faz jus à crítica. Tanto a crítica quanto o público tem, mano, curtido demais esse filme. E eu falo pra você, se você tá em dúvida ainda se você precisa assistir ou não, cara, vai. Mas assim, é um filme que tá muito além do primeiro em todos os aspectos, então ele é mais cabuloso também. E quando eu cheguei lá, Lewis? Lógico, tem lados ruins também do filme. Por exemplo, tem momentos que se alongam demais em não ter uma tensão acontecendo. Então, as tensões do filme acabam sendo minimizadas por esses longos momentos aí de coisas que não precisariam ser tão longas assim, pra não dar spoiler. Mas mesmo assim, ainda é um filmaço, velho. Filmaço. Agora vamos pra parte com spoiler. Se você não quer saber mais do filme e quer assistir antes, assiste um outro vídeo aí que tá na nossa descrição, fechou? No início do filme a gente vê o Joe, que era o policial lá do primeiro filme. Ele tá com a maldição e ele precisa passar logo adiante. Ele já tá vendo aquelas alucinações e ele chega ali na casa de uns traficantes pra acabar com a vida de um deles e o outro assistir. Se o outro assistir, a maldição fica com ele. Só que aí é que tá. O personagem do Lewis estava ali buscando droga com aqueles caras e ele acaba presenciando tudo. O Joe morre ali numa cena icônica que tem até nos posters do filme. E o que acontece é que o Lewis fica com a maldição. Esse Lewis, ele é um vendedor aí de produtos farmacêuticos de forma ilícita. E a Skye tem contato com ele. A Skye vai até a casa dele pra buscar um remedinho pra dor nas costas. Só que ele já tá doidão, alucinado, e ela presencia ali ele se matando na frente dela. E aí ela fica com a maldição. Ela fica, tipo assim, toda atormentada com isso. E olha como que é doido, né? Se ela tivesse seguido ali a lei, ela simplesmente ia estar de boa na casa dela e o filme nem ia acontecer. Mas ela decidiu ir ali buscar uma parada ilegal e presenciou essa coisa, não ligou pra polícia porque ali era uma casa lotada de drogas, ela ia ficar envolvida com isso na má fama. A Skye gradualmente vai vendo essas alucinações e tal, e o filme brinca com isso pelo fato dela já ter
milhões aí de pessoas que amam ela de forma totalmente lunática, como um ídolo mesmo, sabe? E até aparece um cara ali doidão, cheio de espinha na cara, e começa a quase abusar dela ali, aí já chegam os seguranças e param aquilo. E é muito doido essa cena, refletindo agora, porque acontece isso numa sessão de autógrafos e ninguém quer parar aquilo, sabe? Os assessores, a mãe dela, que é uma pessoa que cuida ali da carreira dela, não querem parar com aquilo, então ela só dá um tempinho e volta. Ou seja, tem uma pressão enorme ali sobre a pessoa de que ela tem que se portar, ela tem que fazer aquela sala, sabe fazer a sala? Que é você não tá confortável com o ambiente, mas você tem que cumprir ali o seu papel. E ao mesmo tempo ela fica recebendo mensagens de texto de alguém falando que sabe que ela esteve no apartamento do Lewis. A trama vai evoluindo, vai acontecendo cada vez mais doideira, tem até uma cena em que a Sky, ela tá ali num evento beneficente que ela tá totalmente perturbada, mas ela tem que fazer esse evento. Chegando lá, a gente sabe, né, que esse filme ele gosta de brincar com a realidade dos protagonistas, então a gente nunca sabe o que tá acontecendo de verdade. A Sky tá ali apresentando aquele show beneficente, ela tem que ler um teleprompter, né, que mostra ali as falas certinho, só que o teleprompter trava e aí ela começa a improvisar. Só que nesse improviso ela desabafa, ela fala tudo ali que tá no interior dela. E ela fala como a música ela é da hora no começo, mas depois ela suga a sua vida. Você busca um sucesso ali, e aí quando você alcança, você espera que aquele sucesso, aquela fama, ela preencha o seu vazio, que você fique feliz, mas que não, você continua ali nessa loucura, nessa pressão, e desejando trocar tudo aquilo que você viveu por um momento de felicidade. Cara, um discurso pesado, mas é bem real mesmo. Nesse momento o teleprompter volta a funcionar, a galera já tá meio assim estranhando, né, esse discurso, e aí ela começa a ler ali o teleprompter e diz o total oposto do que ela tava falando, que era simplesmente, a música tal, ela é boa, te dá esperança, invista aí na música e tal, e no final falava pra ela que ela tava convidando alguma pessoa ali pro palco, e aí o nome daquela pessoa era Paul Hudson, que é o falecido namorado dela. E quando ela fala isso, todo mundo se impressiona, já começa a gravar vídeo dela, e ela fica em choque, ela começa a ver o Paul Hudson na plateia ali, que é interpretado pelo filho do Jack Nicholson. Ele vem vindo e, cara, com aquele sorrisão macabro, vê ela assim, e ela gritando e tal. E aí uma senhora que estava atrás dela no palco segura, né, no ombro dela, ela se assusta com aquilo, achando que é o Paul, e aí tipo, chega pra lá na véia, a véia cai do palco, cai na mesa, mano, caos total, tá ligado? E depois disso, ela decide ali se encontrar com o cara que tava mandando mensagem pra ela, porque ele fala, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe das alucinações que ela tá passando, e que tenta aí ajudar ela. Quando eles se encontram, ele diz ali que o irmão dele também sofreu com isso, que ele viu ali alguém morrer na frente dele, passou ali pra ele aquela infecção. Ele fala de uma forma assim, metafísica e tal, e fala assim, entenda como quiser, pode se chamar de demônio e tudo mais. E aí fala que ela teria que morrer para que essa maldição saísse dela. E aí, como ele é um enfermeiro, ele propõe de tipo ela morrer e ele ressuscitar ela ali com adrenalina e tudo mais. Ela, lógico, recusa essa doideira e segue aí pra casa. Ela também, por estar ali nesse momento de pressão, ela tenta retomar o contato com uma antiga amiga dela que ela tinha brigado, que é a Gemma. Aí ela liga e tal, essa menina vai até a casa dela, passa a noite ali com ela, as duas conversando e tudo mais. Cara, e nesse dia tem até uma cena ali de jump scare muito doida mesmo, velho. Depois daquele evento beneficente, ela volta pra casa meio perturbada ali, já meio que decidindo ir embora daquele lugar, não sei pra onde ela vai, mas ela tá arrumando as malas. E tem uma das cenas mais doidas ali de perseguição dentro do filme, que tipo, tem várias pessoas ali que são uns dançarinos dela, todos com um sorrisão perseguindo ela de uma forma muito, mano, muito estranha, assim, muito macabra. E aí ela acaba apagando porque, mano, dá uma treta ali dentro e ela acaba apagando e acordando no dia seguinte. No dia seguinte ela já acorda numa clínica ali de, sei lá, reabilitação, ela tá com o olho roxo. Uma daquelas criaturas ali bateu a cara dela no piano, ela tá com o olho roxo, tá com o cabelo faltando ali porque alguém arrancou. E ela tá toda zoada e a mãe dela ainda tá pressionando
que ela precisa fazer o show. Fala assim, ah não, a gente vai passar uma maquiagenzinha aí no rosto, vai pôr um aplique e você vai fazer o show. Aí lógico, né, a menina pira e começa a discutir com a mãe, fala, meu, eu não tô em condições pra fazer isso e você tá me impressionando. Naquela discussão, mano, cara, essa cena é bizonha, mano, porque a mulher começa ali a se mutilar na frente da Sky, e a Sky, tipo assim, em choque, tenta ir embora dali, e quando ela olha pra própria mão, ela vê que ela que tava com o vidro ali, ela que acabou com a vida da própria mãe, e nossa, ela cheia de sangue assim, tenta sair ali do hospital, correndo, mó caos total. Enfim, ela chega ali até a saída, encontra ali a Gemma, que tava vindo visitar ela, e aí elas pegam o carro que trouxe a Gemma vai junto com a Sky, porque a Sky não sabe dirigir, e elas buscam ali tentar encontrar com o Morris, pra ver se vamos resolver isso de uma vez por todas aí. Ela tá disposta a morrer, mesmo que não dê certo, porque ela não quer que ninguém mais se machuque. As duas estão ali dirigindo até o Morris e a Sky recebe uma ligação. E quem que é? A Gemma, que tá ali do lado dela. Aí ela atende e é a Gemma falando, ué, o que você me ligou? Só consegui te retornar agora. Então, cara, tudo o que ela viveu ali com a Gemma foi uma mentira. Ela nunca se encontrou com a Gemma. Tudo aquilo ali foi alucinação até aquele ponto. E aí, tipo, ela, não, você não tá no controle, que não sei o que, pum, acorda. É ela que tá dirigindo, tá ligado? Então, mano, tudo completa alucinação. Ela dirigindo malzão, porque ela não sabia dirigir. E aí, com muito sacrifício, ela chega lá no Morris. Aí você pensa que vai dar tudo certo e tal, que o Morris vai conseguir ali tirar a maldição dela, mas não, velho. Ali acontece uma das cenas mais doidas do filme, que é um confronto dela com ela mesma, e na versão ali infectada e tal, e tem, mano, umas cenas muito loucas ali de construção de que é essa criatura, sabe? E aí você pensa que a Sky vai dar a volta por cima ali, ela vai conseguir resolver, mas também não consegue, e ela simplesmente acorda ali num show. Aquela criatura já tomou conta dela por completo, e ela acorda num show para milhares de pessoas, e naquele show ela buga, lógico, porque ali a criatura já vai estar naquele ato final. Aí ela vê a criatura vindo, pega ela e ela dá o sorrisão ali pro público. E a gente só acompanha a reação do público, a gente não vê o que a Sky faz consigo mesmo. A gente só vê a reação em choque ali de todas aquelas crianças, adolescentes, todo mundo presenciou aquilo, e o que dá a entender que todo mundo ali pegou aquela maldição. Eu fico vendo esse rosto em tudo que é lugar. Cara, sensacional esse final, gostei muito desse filme, achei ele bem expositivo, né, bem expressivo nessa questão do gore, da sanguinolência. Achei que foi na medida certa. Eu não curto aqueles filmes que tem só gore por gore, sangue por sangue, sem ter uma história. Aqui o filme tá totalmente coerente, sabe? Então se você curte aí um filme mais malucão, esse aqui é o filme, velho. Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu likezão, mano, deixa o seu comentário aí, fechou? Se você já assistiu, se você ainda não assistiu, comenta aqui embaixo. E se inscreva aí no canal, porque a gente tá aqui direto, mano. Toda terça, quinta, às vezes quarta, às vezes sábado, mais vários vídeos aí ao longo da semana. Então vem fazer parte disso com a gente, fechou? Ó, clica também no card aí que tá aparecendo na tela ou no link na descrição para ver outro vídeo aí nosso do canal, fechou? Então até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!